A origem de tudo é, se calhar, a maior pergunta que existe, não é? Bem, hoje vamos mergulhar num texto que, olhem, não só abana as ideias que muitos de nós temos, como vai ainda mais longe. Faz uma ligação, no mínimo surpreendente e até controversa, a um tema social que está na ordem do dia. Ok, então o ponto de partida do texto é este: ou uma coisa ou outra. O autor defende que, para percebermos de onde viemos, só há mesmo dois caminhos a considerar: ou fomos criados ou evoluímos. É esta base, esta escolha entre dois, que sustenta todo o resto do raciocínio que vamos analisar. Vamos lá então a esta primeira parte. A ideia é mesmo esta. Estas duas opções são apresentadas como a fundação de tudo. É a partir daqui que a discussão toda começa a ganhar forma. E cá estão elas, preto no branco. A primeira hipótese é a existência de um Deus, um Criador que dá origem ao universo. A segunda, a teoria da evolução. E atenção, segundo o texto que estamos a ver, não há uma terceira via, são estas e mais nenhumas. Muito bem, vamos então olhar para a primeira opção. Como é que o autor defende a ideia da criação? Que argumentos é que ele põe em cima da mesa? É isso que vamos ver agora. O primeiro pilar, como se calhar seria de esperar, vem da Bíblia. O texto pega daquela primeira frase do Gênesis e, uau, interpreta de uma forma muito específica. A ideia é que numa só frase se define tudo. No princípio seria o tempo, os céus, o espaço e a terra, claro, a matéria. 3 em 1. Depois temos um segundo argumento, que o autor chama de a qualidade da criação. Pensemos nisto. A ideia é que quando olhamos à nossa volta para a precisão incrível das galáxias, ou, para o oposto, para a organização de uma simples célula, tudo isto parece ter uma ordem, um propósito. O argumento é que isto sugere um plano, e não, sei lá, um mero acaso. Ok, já vimos o lado da criação. Agora vamos virar a moeda e olhar para a segunda opção. A fonte vai analisar a evolução, mas com um foco muito particular, no facto de ser uma teoria e não uma lei. E é aqui que a coisa começa a ficar mais crítica. E para ilustrar este ponto, o texto mostra algo interessante. Ao longo da história da ciência, muitas ideias começaram como teorias, certo? Mas depois, com provas e mais provas, através do método científico, tornaram-se leis. É o caso da relatividade, das hipóteses de Kepler, das descobertas de Mendel. Há um padrão. É isto o ponto. E é aqui que está o mas. O argumento central do autor é este. Apesar de todos os avanços científicos, de mais de 100 anos de estudos, a evolução continua a ser uma teoria. Para o autor, nunca conseguiu dar aquele salto, nunca apresentou as provas necessárias para se tornar uma lei científica como as que vimos antes. A partir daqui, o texto começa a lançar uma série de perguntas, daquelas bem difíceis, que na sua ótica a evolução não consegue responder. E a primeira é a pergunta de $1 milhão, não é? Como é que, do nada, quer dizer, da matéria sem vida, de repente, puf, aparece um organismo vivo? A seguir, outra pergunta. Se tudo começou com uma única célula, um ponto de partida tão simples, como é que isso deu origem a tudo isto? A esta diversidade incrível de espécies, tão diferentes umas das outras? O texto questiona como é que essa explosão de vida aconteceu a partir de um início tão humilde. E por último, uma questão sobre o registro fóssil. A seleção natural, em teoria, é um processo de tentativa e erro, certo? Milhões de experiências da natureza. Então, pergunta ao autor, onde é que estão os erros? Onde estão os fósseis das espécies de transição, aquelas que não resultaram, os becos sem saída da evolução? Então, com estas perguntas todas no ar, o autor aponta o dedo ao sistema de ensino. O que ele acha estranho é isto. Por que é que nas escolas se ensina exclusivamente uma teoria que, na opinião dele, ainda tem tantos buracos e não está provada como uma lei? E agora, preparem-se. Chegamos à parte final, ao tal elefante na sala. Depois de toda esta análise, o texto dá uma volta de 180 graus e liga tudo isto a um dos temas sociais mais quentes e controversos que temos hoje. É aqui que o argumento se torna realmente provocador. Vamos lá ver esta linha de raciocínio, passo a passo. Primeiro, diz o autor, os governos ensinam que a nossa origem vem da teoria da evolução. Segundo, por causa disso, a ideia de que os humanos evoluíram dos símios torna-se comum. E terceiro, e aqui está o salto, é este mesmo sistema que, segundo o autor, acaba por criar o conceito de racismo. Toda esta lógica serve a um propósito: construir o argumento final. A fonte usa estes passos para apontar para aquilo que vê como uma contradição gigante na nossa sociedade, no nosso discurso. E esta citação resume o clímax do seu argumento. A pergunta retórica que o autor coloca é esta: se ensina que todos os humanos evoluíram de primatas, com origem em África, por que é que usar o termo macaco como um insulto é considerado racista? É esta a contradição que ele quer expor. E com isto, fechamos o círculo.
O autor termina voltando à pergunta inicial, mas agora com um peso completamente diferente. A questão final, segundo ele, não é só sobre a ciência, é sobre quem somos. A escolha, no fim de contas, é esta. Fomos criados por Deus ou somos macacos evoluídos?